Oi pessoal, bem, eu não tô em casa nesse, nesse período dessas últimas semanas, por isso que eu não consegui gravar pra semana passada, e por isso também não tem violão. Bem, mas eu já tinha batizado o programa, então paciência. Então, mantendo a ideia de falar um pouco sobre os preconceitos em relação a pessoas bissexuais, eu queria falar de uma coisa que deveria ser muito simples, mas que não está amplamente disseminada, que é o seguinte: pessoas bissexuais mudaram a forma como elas se definem, a forma como elas se identificam. Já tem um tempo que se discute a questão de gênero de uma forma mais ampla. Então, a partir disso, a comunidade bissexual começou também a repensar esses nomes e as definições. E dado que muita gente se identifica como bi, uma solução encontrada foi ressignificar o termo. Então, bissexuais têm se apresentado com uma definição mais geral, digamos assim, de que nós somos pessoas que nos atraímos pelo nosso gênero, por pessoas do nosso gênero e por pessoas de outros gêneros. Então, não é uma definição binarista, no sentido de que não é mais uma definição que se atém à existência de homem e de mulher, tá certo? Então, pessoas não binárias entram, sei lá, nesse pool de pessoas por quem nós podemos nos sentir atraídos. E bem, mas a gente ainda sofre um certo preconceito e muitas pessoas têm essa visão equivocada sobre bissexuais. É claro que tem pessoas binaristas, mas até aí, de uma certa forma, uma pessoa que se identifica como lésbica, por exemplo, se a gente não considerar as questões de gênero e gêneros não binários e outras identidades que foram se tornando mais conhecidas, a princípio lésbicas seriam mulheres que se sentem atraídas por outras mulheres. Então, se a gente for parar para pensar, essas pessoas estão, bem, definindo a própria identidade e definindo a identidade das pessoas por quem elas se sentem atraídas. Então, assim, se uma orientação é binarista, todas seriam a menos de pansexuais. E, no entanto, ninguém não, mas pouca gente defende o abandono de rótulos, digamos assim. Porque as pessoas gostam de falar de rótulos. A gente se identifica por nomes. Esses nomes são importantes para a construção social, para a construção identitária. Isso pessoas monossexuais, héteros, lésbicas, gays, não negam que os nomes são fundamentais. Mas quando aparece uma pessoa bissexual, é muito comum ser acusado de então você se interessa por homens e por mulheres, mas e pessoas não binárias? Mas e pessoas, sei lá, mas e pessoas que não se encaixam em papéis tradicionais de gênero e tal? Da mesma forma que pessoas monossexuais não excluem necessariamente, não tem por que pensar que a gente excluiria. E aí entra uma questão que me incomoda um pouco nesse tipo de discurso, nesse tipo de acusação que fazem sobre a gente, que é falarem de homens e mulheres trans. Quando uma mulher é trans, ela é mulher, tá se identificando como mulher. Então, eu acho que dá pra perceber como é complicada essa acusação, porque
é jogar em cima da gente e é jogar em cima das pessoas com quem a gente se relaciona uma coisa muito forte, que é um preconceito grande e que leva a, por um lado, uma exclusão muito forte, porque, bem, é mais uma coisa pra gente ter que se defender e ter que ficar explicando o tempo todo. Eu tive que explicar isso muitas vezes. E certamente muitas outras pessoas bissexuais tiveram que explicar. O que eu já falei, que ficar comprovando frequentemente a nossa existência é uma coisa muito chata, é uma coisa muito incômoda, uma coisa que é muito coercitiva. Porque, bem, nós somos uma categoria dentro do movimento LGBT que tem que ficar se justificando, que tem que ficar comprovando a sexualidade por uma série de motivos. Porque, enfim, as pessoas não reconhecem que a gente existe. Voltando à questão dos problemas dessa visão, dessa acusação de binarismo da nossa parte, que, bem, acho que eu já indiquei que não faz sentido, que não é verdade, que a gente não pensa assim. Isso faz algumas pessoas adquirirem um certo ar superior e dizerem ou eu não gosto de rótulos, rótulo é uma coisa desnecessária, o que deslegitima a nossa identidade. E obviamente isso é muito maléfico. Ou então, por outro lado, pessoas pansexuais se colocam como pessoas superiores porque elas teriam ultrapassado essa questão do gênero. E, sério, gente, não dá pra gente ficar comparando a opressão o tempo todo, sabe? Não dá, não é uma forma de luta que se sustente, sabe? Eu virar para as pessoas que estão na mesma luta que eu, com a mesma bandeira que eu, e ficar dizendo para elas se eu sou mais oprimida ou menos oprimida. Vamos encarar que todo mundo tá no mesmo barco e que, bem, as acusações que um grupo faz sobre outro podem voltar pro primeiro grupo, sabe? Tipo, pode gerar um ciclo aí que é horroroso. Se a gente vai pensar num movimento maior, numa luta maior, em direitos iguais, nesse tipo de coisa, a gente, sério assim, a gente não pode ficar comparando opressão. A gente não pode sustentar esse tipo de coisa. E é uma coisa que é muito tentadora. Eu entendo muita gente que faz isso porque é tentador você dizer, não, tal grupo me oprime. Sei lá, eu já ouvi de forma muito rude de pessoas monossexuais que se sentiam oprimidas por um outro preconceito que é ver bissexuais como predadores sexuais. Sério. Assim, como se a gente quisesse pegar geral, como se a gente, sei lá, se a gente quiser pegar geral, não é da conta de ninguém. E isso não devia desqualificar ninguém. Tá certo? A quantidade de pessoas com quem alguém se relaciona também não devia medir caráter. Isso faz parte de uma lógica muito, muito perversa que oprime uma série de grupos, sabe? Que oprime bissexuais, que oprime pessoas que não são monogâmicas, eventualmente. Então, oprime muita gente, oprime, sei lá, uma pessoa heterossexual que não seja monogâmica. É importante separar as questões de âmbito privado e as questões de militância. E é importante diminuir o julgamento sobre as pessoas. Então é isso. Tchau, pessoal. Obrigada. Semana que vem eu tô de volta em casa e eu espero conseguir gravar e ter o violão perto de novo. Então, até mais.
eu queria reforçar um pedido que a Daniela fez no primeiro vídeo, que é para mais pessoas aparecerem. É importante a gente ter mais pessoas que se disponham a falar sobre bissexualidade, a explicar para as outras pessoas, porque isso dá visibilidade. Enquanto a gente se apresenta como uma voz aqui, outra voz ali, ou uma coisa um pouco dispersa, a gente tende a não criar uma unidade.